Falando de outro mistério porque tem novas informações que acabaram de chegar sobre o caso da família encontrada carbonizada dentro de um carro de luxo, aqui em São Paulo. Uma nova perícia foi realizada na casa das vítimas. Imagens exclusivas mostram o entra e sai dos peritos. Eles saem levando um saco com pertences. Os agentes tentam descobrir a participação de Ana Flávia, a filha presa, a filha dos assassinos. Querem saber qual que é a participação dela nas mortes. E um novo suspeito surge no caso. É conhecido como Joe. A foto dele foi divulgada, seria o dono do carro que ajudou na fuga dos criminosos. Os familiares das vítimas estiveram na delegacia para reconhecer os pertences de Flaviana, que foram encontrados numa casa onde mora uma menor de idade que tem envolvimento com um dos acusados. Em novo depoimento, Karina e Ana Flávia admitiram que participaram do planejamento do roubo, mas negam envolvimento com as mortes. Nós tivemos acesso ao depoimento anterior da Karina, que mostra claramente os pontos de contradição que levaram a polícia a acreditar que ela e a Ana Flávia tinham participação nesse crime. A arma foi apreendida com Juliano, uma arma, primo de Karina, que também está preso. Quanto mais tempo passa, mais a polícia descobre. Nós temos reportagem do caso. Foi por volta de 9 da noite que Karina, Ana Flávia e Juliano finalizaram os depoimentos. O trio foi ouvido por cerca de 10 horas e confessou que a polícia já tinha certeza. Foi tudo planejado, inclusive com a participação de Ana Flávia e Karina. A princípio, elas confessaram que tem parte, mas só com relação ao roubo. Agora com relação às mortes, isso daí já extrapolou. Karina tentou por muito tempo sustentar a versão de que ela e Ana Flávia também eram vítimas do crime. Karina chegou a dizer que depois do assalto, ela e a mulher foram direto para casa sem comunicar nada à polícia porque era ameaçada pelo primo. Juliano teria dito que mataria os filhos de Karina caso ela o denunciasse. Tudo mentira, assim como diversas outras revelações feitas à polícia. Nossa produção teve acesso a um dos depoimentos de Karina. O delegado pergunta em que momento ela percebeu que o primo era um dos assaltantes. E ela afirma que foi logo no início, assim que a sogra teria chegado na residência rendida. Karina também disse que Ana Flávia a olhou assustada e que ela também reconheceu Juliano. E a todo momento dizia que Ana Flávia estava desesperada, que chorava muito, como se tivesse realmente assustada e com medo. Karina disse que ela, Ana Flávia e Juan teriam ficado presos no banheiro e que apenas Romo e Yuki tinha sido levado para o andar de cima. Depois disse que a sogra foi quem tirou as coisas do guarda-roupa e que a todo momento tentava acalmar os bandidos. Durante o depoimento, Karina também contou que a arma usada pelo primo era uma .40. Questionada sobre como ela sabia disso, Karina afirmou que ela conhecia de armas e que inclusive já havia namorado um delegado. Karina omite os momentos de tortura e espancamento. Diz que saiu de casa com Ana Flávia no Palio e que os criminosos saíram no jipe. Os bandidos teriam dito que todos iriam sobreviver. Mais uma mentira. A polícia acredita que pai e filho já deixaram a casa mortos. Na saída do condomínio, ela diz que perdeu o jipe de vista e que ela e Ana Flávia seguiram para casa. Lá, Ana Flávia teria mandado uma mensagem carinhosa à mãe. Karina tentou, mas não conseguiu enganar a polícia. As contradições, o depoimento de Juliano, tudo isso levaram os delegados a terem certeza de que Ana Flávia e Karina planejaram tudo, autorizaram tudo. A polícia só não confirmou ainda se fazia parte do plano inicial executar toda a família, ou se as mortes aconteceram porque durante o assalto elas foram desmascaradas. Em depoimento, Karina teria dito que o primo, durante o assalto, a chamava pelo nome. Será que isso teria sido notado durante o roubo? Sabe-se que Karina não era bem vista pela família. E a própria Ana Flávia, filha do casal, também em depoimento disse: "Minha família é podre", se referindo ao casamento aberto que, segundo ela, o pai e a mãe tinham. A polícia também investiga uma menor.
Na casa dela foram encontrados dinheiro, joias, inclusive um pingente com um desenho de um menino e uma menina, além de uma caixinha que Dona Vera, a mãe de Flaviana, reconheceu como sendo da filha. Nós encontramos alguns pertences da vítima, como notas antigas, relógios, bijuterias, e conduzimos tudo aqui ao DEIC de São Bernardo do Campo para que isso possa compor a investigação e o delegado de polícia possa dar andamento no caso. Olha, atenção, atenção, às 5h39, chamado ao vivo da Maria Carolina Paz, a Cacá, para trazer as últimas informações para a gente. Diga, Cacá. Piruca, nós temos imagens exclusivas dessa perícia que foi realizada ontem na Casa da Família, que fica num condomínio em Santo André, no ABC Paulista. Nossa equipe esteve lá de manhã cedo, acompanhou todo esse trabalho, as viaturas entrando e saindo. O que a perícia colocou no carro? Alguns sacos pretos. Isso quer dizer que objetos foram recolhidos de dentro da casa. É uma nova perícia. E por que, fazer um trabalho como esse? Agora, com esses novos depoimentos, a perícia consegue analisar a casa de uma outra forma, olhando a cena do crime de acordo com os detalhes que foram dados nos depoimentos da Karina, do Guilherme e também do Juliano. E também é importante a gente ressaltar que a polícia busca agora entender qual que é a participação da Ana Flávia na cena do crime. Se ela teve envolvimento nas mortes do pai e do irmão. E também o que aconteceu com a Flaviana, mãe da Ana Flávia, dentro daquela casa. Se ela também foi espancada, se ela também foi sufocada, torturada ali dentro. Esses novos indícios podem ligar a Ana Flávia às mortes. E também a Karina, porque as duas negam participação nas mortes. Elas já admitiram que sim, estão envolvidas no assalto. O Juliano contou em depoimento que eles se reuniram 2 dias antes do crime para acordar o que iria acontecer, que horas que eles iam chegar, como que ia ser esse entra e sai, o que eles iam tirar dali, como que eles iam simular esse assalto. Esses dados foram dados pelo Juliano no depoimento. Não tem data ainda para ser essa nova perícia, esse laudo ser revelado, mas assim que a polícia puder, vai sim dar informações para a gente. Eles vêm divulgando aos poucos em coletivas de imprensa, os delegados conversando com a imprensa, dando novas informações que são preciosas para a polícia, mas que podem ser liberadas, que não vão atrapalhar o curso da investigação. O que é importante a gente ressaltar também? A polícia procura agora um 5º suspeito. Lembra que ontem a gente falava em um 6º? Pois é, agora a gente fala em um 5º suspeito. Isso porque o Michael Santos, ele foi liberado. Ele foi apontado pelo Juliano e pelo Guilherme em depoimento só para livrar, na verdade, Jonathan Ramos. Então, Michael saiu, agora ele não faz mais parte dessa investigação. E Jonathan Ramos, Cacá, que é irmão do Juliano, portanto, primo da Karina, também está nesse Cacá, crime. Oi, Piruca. Só pra gente, vamos pontuar. Nós temos o Michael, que tinha sido apontado como um dos autores desse crime, mas, como você está me dizendo, como confirma a polícia, o Michael não teria participado do crime. Ele foi jogado na história para encobrir o Joe, que está foragido, certo? O Joe, que é irmão do Juliano, que é primo da Karina, certo? Exato. Certíssimo, é isso mesmo. Eles teriam colocado o Michael Santos, tanto é que ele foi preso pela polícia numa cidade distante aqui de São Bernardo do Campo, Mas ele foi apontado pelo Juliano e pelo Guilherme para livrar o Jonathan desse crime. E o Jonathan é dono daquele carro que foi apreendido na casa da adolescente ontem. Ele seria namorado dela, ele teria usado o próprio carro que está sujo de terra nos pneus para buscar os envolvidos no crime lá na estrada do Montanhão, assim que eles colocaram fogo no carro da família. E aí ele teria pego os pertences que foram roubados da casa e teria dado de presente para a namorada, essa adolescente. Olha só, joias aqui pra você, uma televisão, um videogame, tô te dando de presente. E ela teria guardado isso dentro de casa. Só que com uma denúncia anônima, a polícia chegou até ela e conseguiu, desvendar mais um passo a passo desse crime brutal. Então agora, Jonathan Ramos, conhecido como John, é procurado pela polícia.